Felipe Carvalho é o novo reforço do Grêmio. O tricolor se acertou com o Nacional do Uruguai e vai fechar com o jogador por 4 anos. Agora a gente vai te falar todos os detalhes sobre ele e vai te mostrar características dele, vídeos, imagens que vão ilustrar para você como ele joga e como ele vai se encaixar no Grêmio. A gente vai fazer essa projeção aqui e a gente já te convida, você que está chegando aqui com a gente pela primeira vez ou ainda não é inscrito, se inscreva por aqui no canal, deixe nos comentários o que você acha da contratação do Carvalho, mas é lógico, para isso, assista esse vídeo e entenda de fato como ele joga e como ele vai jogar no Grêmio do Renato. Bom, pessoal, a gente começa falando para você então que o Carvalho ele tem características bastante únicas e difíceis de serem encontradas num jogador completo como ele se mostra no futebol brasileiro hoje. Então a gente já te começa trazendo as principais características, os principais detalhes sobre o Carvalho. Bom, é um jogador uruguaio, ele tem dupla nacionalidade, na verdade, ele tem a nacionalidade uruguaia e italiana, tem 26 anos, se enquadrando nesse perfil de atletas de preferência da direção do Alberto Guerra, e tem 1,77 m, atua como meia central e principalmente como volante, mas está longe de ser aquele volante, aquela imagem do 5 clássico que a gente tem na cabeça, porque tem várias dinâmicas de jogo muito interessantes. É sobre elas que a gente vai te falar agora e vai te mostrar de fato para você entender como ele joga e como funciona essa dinâmica de jogo do Carvalho. Bom, primeiro a gente fala sobre uma característica que é muito interessante sempre num jogador de futebol e muitas vezes ela passa não tão nítida assim. O Carvalho ele é destro, mas ele tem uma ambidestria muito interessante e isso contribui para que ele tenha de fato vários recursos em diferentes situações, seja em finalizações, seja em condução e até mesmo em passes, como você vai vendo nessas imagens enquanto a gente fala com você. O Carvalho ele tem essa facilidade também de atuar com a perna esquerda, até mesmo finalizando. Então, é um jogador que tem um domínio bem interessante das duas pernas. Com isso, ele traz também movimentos de engano bem interessantes. Ele atua numa faixa de campo onde ele, é lógico, está muitas vezes poluído, ele está cercado de atletas, ou vai ser cercado por atletas, ou vai cercar os atletas. Então, esses movimentos de engano, quando ele tem a bola, ou quando ele vai de fato dominá-la, são interessantíssimos para que ele abra o jogo, e é uma característica de fato muito interessante para a sequência do jogo, além de um desarme. Falando no desarme, é lógico, ele é um jogador que tem uma característica bem interessante de ir buscar o contato. Ele dificilmente deixa um jogador que está próximo dele livre, ele vai ao combate desse jogador, é uma orientação, é lógico que ele recebia também no Nacional, mas é uma característica bastante forte dele. E isso, é lógico, é muito positivo, um jogador que vai para o bote, um jogador que não costuma deixar a jogada seguir, seja cometendo uma falta, ou seja, de fato, criando esse desarme, ou interceptando um passe, também é uma característica bem interessante dele. Uma característica um pouco arriscada, caso isso não funcione, caso ele vá de fato ao combate do atleta e deixe essa bola ou o atleta passar, é um espaço maior que se abre e é um risco que se assume, mas ele é um jogador que se mostra bastante competente nesse cenário. Bom, vamos seguindo então agora sobre a análise dele, a gente fala sobre o ataque dele a diferentes espaços no campo. Ele é um jogador que se posiciona, tem uma leitura dos espaços que se abrem, que é muito interessante, seja na entrada da área, seja dentro da própria área, ou é lógico, também nos movimentos em que vão facilitar para que ele desarme ou faça uma interceptação de passe. Um jogador que tem uma leitura de espaço no geral, tanto defensiva quanto ofensivamente, muito interessante, e isso é muito positivo num jogo de um volante, de um meia dinâmico, como se mostra de fato o Carvalho. Sobre duelos físicos, ele é um jogador que se destaca bastante nisso, apesar de não ter uma altura tão elevada, tem 1,77 m, uma boa altura, ele se destaca bastante nesse contato físico com os seus adversários, ganha vários duelos com o corpo, é um jogador que se impõe bastante nesse aspecto. Então, é lógico positivo para um jogador que atua na faixa de campo em que ele atua, na faixa mais central de campo, buscando muitas vezes o contato físico e desarmando, inclusive, consegue gols de cabeça, mesmo não tendo uma altura tão elevada dentro da área, na fase ofensiva, por conta, de fato, dessa imposição física que ele tem. Agora, na armação de jogadas, a gente te mostra que ele tem também uma característica bem interessante de observar a melhor posição do seu curtas quanto em bolas longas. Você vê nessas imagens que a gente te mostra que ele tem uma dinâmica muito interessante de jogo. E aí a gente vai te falando, é lógico, a gente começou te falando sobre um volante, mas já te avisamos que não era um volante clássico, um 5 clássico, um jogador que vai só matar a jogada. Ele é um jogador muito dinâmico, que dá uma dinâmica, uma fluidez muito interessante
ao meio-campo da equipe em que ele atua. Foi assim no Nacional, ele foi destaque do campeonato e vem para o Grêmio sendo um jogador que distribui, de fato, várias características em vários aspectos, defensivos, ofensivos e individuais. Então, além disso, ele mostra uma qualidade bem interessante também nas cobranças de pênalti. Cristaldo é outro jogador, inclusive temos uma análise do Cristaldo e também do PP aqui no nosso canal, você pode dar uma olhada nelas. Cristaldo também é um jogador que tem essa característica, o Grêmio trazendo 2 bons cobradores de pênaltis na próxima temporada em 2023. A gente traz números para finalizar essa análise sobre o Felipe Carvalho. Números dele na última temporada foram interessantes, principalmente se a gente considerar a posição dele, de um volante, de fato um meia central. Foram 44 partidas no ano, com 8 gols marcados e 4 assistências dadas. Análise feita, então, sobre Felipe Carvalho, novo reforço do Grêmio. O Grêmio se acertou e vai anunciar o atleta em breve. Deixem aqui nos comentários o que você achou dessa análise e também o que você achou da chegada do atleta. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever aqui no canal, também deixar o seu comentário e, é lógico, faça o download do aplicativo do Portal do Gremista, o link está aqui na descrição do vídeo. Deixem aqui nos comentários qual outro jogador você quer uma análise, você quer ver uma análise desse tipo aqui no canal. A gente vai trazer para vocês e a gente quer essa interação aqui com vocês no canal do Portal do Gremista. Valeu, pessoal, um grande abraço, fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.